Bom, gente, bom dia. Eu estou super feliz de estar aqui nesse evento incrível. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz também de falar sobre a Max Milhas para pessoas queridas. Eu vi uns rostinhos conhecidos. Eu estou aqui com o meu terninho de Roberto Carlos. Então, eu espero que seja tão bom para vocês quanto eu sei que vai ser para mim. Bom, a gente está aqui para falar sobre os desafios de empreender e, mais do que isso, de crescer sem investimento. Bom, eu sou a Luana, eu sou formada em publicidade e em letras. Na verdade, o curso de letras me ajudou mais a ser publicitária do que o curso propriamente dito, mas isso é papo para outro café. E eu estou aqui para falar sobre Max Milhas. Quem conhece a Max Milhas? Bom, quem não conhece ainda, saiba que vocês estavam perdendo dinheiro e que estavam deixando de viajar, mas agora já vai estar tudo certo. Hoje vocês já vão resolver esse problema. Bom, a Max Milhas, ela é uma empresa que oferece passagens aéreas com desconto. Pela Max Milhas é possível encontrar passagens em até 50% de desconto. Na verdade, eu já vi até casos de passagem com 92% de desconto. Mas, enfim, como que ela consegue preços tão incríveis, né? A Max Milhas, ela conecta pessoas que querem viajar com economia, ou seja, todo mundo, a quem tem milhas para vender. E faz todo o processo de emissão. É uma empresa que começou em 2013 e a gente já está... Em 2016, a gente fez 100 milhões de reais em vendas. Então, é uma empresa de um crescimento assim, muito absurdo. Eu vou falar um pouquinho desses números, mas só para vocês terem uma ideia, esse semestre a gente já fez 90 milhões. Então, é uma empresa que cresce assim, assustadoramente mesmo. Isso tudo, gente, em bootstrapping. Bootstrapping é mais do que um termo em inglês que a gente coloca, né, na frase para parecer chique, né? Na verdade, a tradução é levantar a si próprio usando a alça da bota. Ou seja, se levantar pelos próprios pés. É impossível, né? Não sei se vocês já tentaram isso em casa, não tentem. Mas realmente é bem complicado. Mas, né, em bom português, levantar a si mesmo segurando os próprios pés nada mais é do que como fazer seu negócio voar sem grana. E é impossível de fazer. Mas, quando a gente pensa assim, que algo é impossível, a gente já coloca uma barreira. E esse questionamento, se não for impossível, até onde você conseguiria ir? É o primeiro passo para bootstrapping. Porque se a gente pensar mesmo, a gente não vai fazer. Mas se a gente pensa que, olha, é improvável, mas pode ser que dê certo. Aí sim, aí a gente consegue ir mais longe. Quando a gente fala que algo é impossível, a gente já se acomoda. Bom, eu não vou nem tentar, não vou perder tempo, porque o ser humano é isso, é da lei do menor esforço mesmo, não tem jeito, a gente é preguiçoso. E aí, se eu já coloco uma barreira do impossível, eu não vou realmente agir, eu não vou sair do lugar. Então, se eu tiro essa palavra da minha vida, bom, e se não fosse esse tal desse impossível, até onde eu iria, é o primeiro passo para fazer bootstrapping. E aí a gente descobre o quê? Que fazer o impossível nada mais é que uma questão de sobrevivência. Eu espero não estar dando nenhum spoiler. O Jon Snow, ele realmente vive, né? Mas, enfim, quem não viu isso, por favor, pediu spoiler, né? Porque já é temporada antiga. Primeira lição, gente, de bootstrapping. Não é para iniciantes. E aí vocês devem estar pensando, bom, então não é para mim, né? Porque eu não vendi a minha primeira startup quando eu tinha 15 anos, então bootstrapping realmente não é para mim. Só que aí a gente precisa pensar que é o seguinte, o espírito empreendedor, ser empreendedor, ele diz muito mais sobre a atitude do que sobre o currículo. O Max mesmo, né, que é um dos fundadores da Max Milhas, eu vou falar pra caramba sobre ele, não é um cara com uma vasta experiência empreendedora. Pelo contrário, o Max ele tem uma carreira, assim, teve uma carreira tradicional, ele se formou em engenharia, ele trabalhou na Vale, quando ele estava, né, pensando na Max Milhas, ele estava na Vale. Então, o que ele percebeu, assim, né? Ele não tinha essa vasta experiência empreendedora. A Max Milhas é o primeiro negócio dele. Mas ele reparou que em todas as empresas ele teve uma postura empreendedora. E é assim que a gente faz na Max Milhas. O que é ter uma postura empreendedora? É você ter uma consciência que todo dia você vai empreender.
todo dia você vai aprender algo novo, você empreende o seu tempo. Então, se você está lá de 8 às 18, não é o caso da Max Milhas, que a gente fica lá de 8 à meia-noite, mas não vem ao caso. Então, você está lá, você está aprendendo umas coisas, muita coisa nova. E esse conhecimento, gente, você vai levar para o resto da vida. Então, ter uma postura empreendedora não é simplesmente ali bater o cartão. Né? Ter uma postura empreendedora é saber, é ter aquele tal do sentimento de dono, que está bem na moda falar sobre isso também. E ter o sentimento de dono é se sentir dono do seu próprio tempo, né? E se sentir dono também daquele negócio. Então, a Max Milhas não é um negócio do Max, é o meu negócio, é um negócio de mais de 120 pessoas que trabalham lá comigo hoje. Então, não é para iniciantes, por quê? Porque empreendedor a gente nasce empreendedor, assim. Então, você precisa realmente ter uma postura empreendedora, porque se é algo impossível, você precisa ser inconformado desde sempre. Falando sobre o Max. A Max Milhas, gente, na verdade, eu vou aproveitar que ele não está aqui e vou falar que o Max é um cara muito pão duro, mesmo. Assim, pensa num ser humano. Mas, assim, ok, né? E era um cara também muito apaixonado, né? Quando ele trabalhava na Vale, ele morava em Vitória. E aí ele precisava visitar a namorada, a atual esposa, amor venceu. E aí ele estava morrendo de saudade, né? Pô, saudade é essa coisa louca que a gente precisa realmente visitar a pessoa. E aí ele foi pesquisar o preço da passagem aérea. E aí ele viu que a passagem estava R$200. O que é R$200 diante da saudade, né, gente? Nada. Vou pagar essa passagem, vou ver a namorada e vou ficar super feliz. E aí, em um F5, porque deu um problema na compra, a passagem aumentou demais. Foi de 200 para quase R$600. Ele ficou puto. Né? Se tem uma coisa que empreendedor também, inconformado, é meio puto mesmo. Ele ficou, caralho, o que aconteceu? Né? Gente, eu vou falando um monte de palavras nesse negócio filmado. Misericórdia. Papi. Então, aí ele ficou muito bravo. Né? E aí ele viu assim, nossa, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou arrumar? E aí, o que ele reparou? A passagem aumentou muito, mas a quantidade de milhas se manteve. E aí ele teve a ideia. Ele não viajou porque estava com muita saudade, mais nada que valesse 600 pila, né? Mas aí ele teve a ideia. E aí Max contou para todo mundo essa ideia que ele teve. E é um outro aprendizado que a gente tem também, né? A gente ouve falar muito, a ideia não vale nada. E é verdade. Muita gente fala assim, pô, eu tenho uma ideia de uma startup, mas eu não vou contar, senão vai roubar uma ideia. Gente, desapega disso, pelo amor de Deus. Quando você tem uma boa ideia, né, você contando para as pessoas, você amadurece aquilo, e outra, você consegue ter feedbacks das pessoas para poder melhorar o negócio. Né? Então, quando ele teve essa ideia, ele saiu contando para todo mundo, mesmo. Max é um cara muito, muito empolgado. E aí as pessoas, pô, você já pensou se pudesse fazer isso, se fosse pela internet, a pessoa mesmo fizesse a emissão, e ele foi juntando mesmo esse modelo de negócio, e ele encontrou, contando para todo mundo, realmente ele encontrou 2 outros sócios e pessoas que pô, vou comprar essa ideia junto contigo, e vamos embora, né? Porque imagina, um engenheiro, né, conhecimento de site zero, né, mas ele encontrou as pessoas certas. Então, se ele não tivesse contado para todo mundo a história dele, a ideia dele, a Max Milhas não tinha nascido. E aí, uma coisa que ele começou a reparar, né, nessa ideia dele, ele não sabia absolutamente nada sobre o mercado. E aí ele ficou puto só, né, com essa coisa toda, e ele percebeu quanto que a gente é refém do preço das passagens. Né? Eu não sei se você sabe, mas o brasileiro ele viaja em média uma vez de avião a cada 4 anos. Isso quando viaja. Né? Muitas pessoas nunca viajaram de avião. Enquanto o americano viaja 2 vezes por ano. Né? Isso está errado. A gente é realmente refém do preço das passagens aéreas, que são caras e são abusivas. E aí ele foi estudar mais sobre o mercado e ele reparou o seguinte, essa pesquisa ela é do Mercado Central é ótimo. Mercado Central está fazendo pesquisa, né, do fígado com Giló. Mas, enfim, é do Banco Central, já estou pensando no almoço. Do Banco Central, o Banco Central mostrou que o brasileiro ele acumula 150 bilhões de milhas por ano. E ele também acumula 220 bilhões de pontos. Desses 150 bilhões, 20 bilhões expiram. Desses 220 bilhões, 50 bilhões expiram. Eu nunca tive acesso a nada que fosse bilhão, a não ser, sei lá, células. Então, assim, é coisa demais, gente. Totalmente fora da realidade da gente. E aí, o que isso significa em dinheiro?
2,1 bilhões de reais desperdiçados. Só para vocês entenderem melhor o mercado, né? O que é milha, o que é bilhão, socorro, meu Deus do céu, eu não entendo absolutamente nada sobre isso. Calma que eu vou explicar. É o seguinte, eu passei só para mostrar o GIF. Bom, o que é milha, o que é ponto, como é que eu faço a emissão por milha, socorro. Antigamente, as companhias aéreas elas estabeleceram programas de fidelidade, que é o mesmo raciocínio de quando você vai no restaurante, o restaurante dá o carimbo, passou 10 carimbos, você ganha um almoço. Aí o programa de fidelidade das companhias aéreas te davam milhas pela sua fidelidade. Então, você acumulava milhas. Se você fosse uma pessoa afortunada e viajasse muito, você conseguiria viajar ali de graça. Né? E era bem difícil de conseguir isso. De 2000 para cá, as companhias aéreas, com esses programas de fidelidade delas, estabeleceram relações com os cartões de crédito. Então, os cartões de crédito, olha, então para acumular milha, a pessoa precisa acumular ponto. Então, quanto mais eu uso o cartão de milha, mais eu acumulo ponto. E os meus pontos eu posso trocar ou por milhas ou por um aspirador de pó. E aí tem essa relação. 220 bilhões de pontos são os pontos acumulados dos programas dos cartões de crédito. Por exemplo, o do Itaú é o programa Sempre Presente. 150 bilhões de milhas são dos programas de fidelidade das companhias aéreas. A gente tem múltiplos, Smile, Tudo Azul, Programa Amigo. Então, essa relação entre pontos e milhas, né? Mas, se vocês ficarem com alguma dúvida, tem um blog maravilhoso que fala tudo sobre isso. E o blog é comandado por uma equipe maravilhosa. Né? Então, blog.maxmilhas.com.br, a gente explica muita coisa sobre programa de fidelidade, pontos, como acumular pontos, e etc, etc. Bom, falando sobre esse começo maravilhoso, né? Max foi lá, não visitou a namorada, tudo certo, estava aí morrendo de saudade. Mas ele contou a história para todo mundo, a ideia para todo mundo, e resolveu colocar a ideia rodando em paralelo ao emprego dele, né? E o início foi muito marcado pela validação do modelo de negócio, né? Que a gente pode ver aqui, quando a Max Milhas começou, já começou com uma infraestrutura de ponta, uma preocupação maravilhosa contra a concorrência, né, desse modelo novo. Eu adoro essa foto, gente, o Max está muito novinho nela. Bom, segunda lição do bootstrapping tem tudo a ver com o nosso início, que é: tenha várias hipóteses, faça validações dessas hipóteses e prepare-se para frustrar muito. Porque empreender é errar, empreender é se frustrar e não é para iniciantes mesmo. A nossa primeira hipótese era: as pessoas poderiam cadastrar suas milhas sem análise de fraude. Ou seja, confiança, né, gente? Coisa bonita, achando que ninguém ia fraudar. E aí, a gente teve, no primeiro mês, a gente vendeu a nossa primeira passagem no dia 12 de janeiro, de 2013. E aí a ideia inicial era assim: bom, gente, se a gente emitir uma passagem por semana, tá maravilhoso. Aí depois foi: não, se a gente emitir uma passagem por dia, tá legal. E aí começou, né, veio a primeira passagem, aí um amigo indicou amigo e tal, e a gente teve um crescimento já no segundo mês de 385%. Uau! E o que isso significa? De 7 passagens que a gente emitiu em janeiro, a gente foi para 34 passagens. Então, a gente teve esse crescimento maravilhoso de 385%. E aí, eram menos de 40 pessoas que tinham comprado com a gente, e, é claro, a primeira fraude aconteceu. Né, um fraudador do lado do vendedor de milhas, né, a gente identificou essa primeira fraude, né, e é engraçado pensar que eram 40 pessoas que sabiam sobre um negócio, que confiaram no negócio, e uma delas era um fraudador. Né, assim, o ser humano é demais. O que aconteceu nessa fraude? A pessoa não conseguiu embarcar. E essa péssima experiência para um negócio que está assim embrionário é muito ruim. Então, a Max Milhas, ela logo resolveu o problema dessa pessoa, né? Os fundadores arcaram com a passagem dela, né? Enfim, a pessoa esperou um pouquinho no aeroporto, mas embarcou. E até hoje, essa pessoa que sofreu com a nossa primeira fraude é um dos nossos clientes mais fiéis. Então, assim, a gente teve essa preocupação logo de imediato, né? E não poderia ser diferente. E o fraudador deve estar aí fraudando, né, outra coisa.
Então, o que a gente aprende com isso? Assim, né? A gente precisa agir rápido. Nossa, a gente teve a primeira fraude, o que a gente vai fazer? Olha, primeiro passo, não dá para confiar, a gente precisa fazer uma análise de fraude, né? Poxa, mas nossa, a gente não tem equipe. Vamos se virar. Não tem jeito. Então, a gente precisa realmente entrar em contato com os primeiros vendedores cadastrados e falar, olha, emissão da passagem, pelo amor de Deus, né? E ficar de olho 24 horas mesmo. A segunda hipótese, os vendedores emitiriam as passagens dentro do prazo. Olha só que ilusão maravilhosa. A gente achou que, bom, a gente vai ter uma equipe aqui de 5 pessoas, né? A gente vai conectar as pessoas, quem quer viajar com um vendedor de milha, o vendedor de milha maravilhoso que está a fim de vender a milha dele, ele vai fazer a emissão, todo mundo feliz, eu não preciso ter nem mais de 10 pessoas na minha equipe, porque está tudo resolvido, está tudo certo. E aí, uma coisa que a gente tem que pensar, é claro que as pessoas não fizeram as emissões dentro do prazo. Óbvio que isso não aconteceu. Só para vocês terem também um pouquinho da ideia, indo mais no detalhe, né? O que acontece hoje na Max Milhas? A pessoa quer comprar, ela vai tranquilinha, faz a busca pela sua passagem, encontra a passagem mais econômica. Se não for pela Max Milhas, a gente indica, né, que é pela companhia aérea, a gente tem essa transparência, a gente indica logo de cara, a gente redireciona a compra. Mas se é pela Max Milhas, é a nossa equipe quem faz o processo todo de emissão da passagem. Então, ela não precisa ter surpresas em relação a isso. No início, em 2013, não era assim, era o vendedor que fazia a emissão. E quando a gente percebeu que os vendedores eles não iam fazer a emissão dentro do prazo, a gente não poderia contar com isso, a gente pensou, bom, nosso negócio está fadado ao fracasso, porque a gente não vai conseguir escalar isso. E aí, a primeira coisa que a gente pensou de novo, né? Bom, vamos criar um jeito de resolver esse nosso problema agora, e depois a gente pensa se vai ser escalável, se não vai ser escalável. Então, um comprador de passagem entra no nosso site, faz a busca, compra a passagem, a gente vai ficar no pé do comprador, do vendedor. Gente, faz a emissão, pelo amor de Deus, tem que fazer a emissão agora. Se a pessoa não atender, vai e liga para outro vendedor e assim segue. Isso porque, no mundo ideal, o ideal mesmo era a pessoa, o vendedor de milha, já passar os dados do seu acesso no programa de fidelidade, que é o que acontece hoje. Mas a Max Milhas é uma empresa de quase 5 anos, então já tem uma credibilidade, a gente pode pedir a senha. Mas naquela época, em 2013, não era assim. Você não ia dar a sua senha para um site totalmente desconhecido, ainda mais um mercado totalmente marcado pela fraude. Então, a gente pensou, as pessoas não vão dar a senha para a gente vai perder as vendas porque os vendedores não vão emitir a passagem. Mas a gente pensou o seguinte, vamos fazer o seguinte, a gente não vai morrer se a gente pedir o acesso da pessoa. Então, vamos pedir o acesso, se a pessoa der, ótimo, se a pessoa não der, a gente fica no pé dela ligando até ela fazer o raio da emissão dessa passagem. Se a gente fosse parar para pensar, naquele estágio, em 2013, a Max Milhas ela não vai para frente, porque não adianta, né? Isso não vai acontecer. E isso vem muito desse aprendizado, né, de criar as táticas de acordo com o estágio da sua empresa. É claro que um planejamento é importante, é claro que a gente tem que pensar num futuro, mas a gente também não pode deixar que esse tipo de problema impeça o crescimento. É o se virão mesmo. Isso vem com a nossa terceira lição aprendida, né, para a gente sempre pensar que bootstrapping vai exigir muito do empreendedor e do time inicial. Então, as pessoas faziam do café até a emissão da passagem, fazia marketing, fazia tudo. Eram 5 pessoas nos primeiros meses e depois fechou o ano de 2013 com 7 pessoas. Então, exige mesmo, né? Emissão de madrugada, acordar de madrugada para emitir. A pessoa teve alguma dúvida, é acordar de madrugada para poder tirar essa dúvida. Né? Hoje a gente tem um atendimento 24 horas, tem uma equipe preparada para isso, mas até lá a gente precisou muito desse esforço do time inicial. Terceira hipótese, sistema de pagamento online é algo resolvido na internet. 2013, né, gente? Não é possível que a gente vai ter esse tipo de problema, né? Então, tá sossegado, tô tranquilo e tal. Não vou nem me preocupar com isso. PagSeguro tá aí, graças a Deus. O que aconteceu? O Max ele ficou 6 meses trabalhando em paralelo na Vale com a Max Milhas, né?
E aí teve um dia que ele, você quer saber do negócio? Eu vou pedir demissão mesmo da Vale. Tchau, Vale. Vou focar 100% na Max Milhas. No dia que ele pediu demissão e estava vindo de Vitória para cá, de carro, obviamente, né, porque a grana não estava... A grana estava curta, os sócios começaram a ligar e falar: caralho, a gente está vendendo muito hoje, está muito legal. Meu Deus do céu, que bom que você pediu demissão, que o negócio vai funcionar maravilhosamente bem. E aí, ele, super feliz, pensando, tomei a decisão certa. E aí ele começou a achar estranho, engraçado. A gente não fez nada para ter essa quantidade de venda, né? E aí, né? Como é que é isso, assim? E aí ele percebeu que, é claro, eram fraudes. Dessa vez do lado do vendedor. Né? E aí ele identificou a fraude. Assim que ele chegou em BH, ele identificou a fraude e pensou assim: você quer saber do negócio? Eu vou pegar o meu dinheiro, vou sacar aqui absolutamente tudo, pegar essa grana minha aqui, porque a prestação de serviço fala, né, olha, a gente faz um trabalho contra a fraude. Se a gente não fizer, né, a gente devolve o dinheiro. E aí ele não quis contar com esse risco. Ele foi com o dinheiro dele todo e ele descobriu que se ele não tivesse feito isso, a Max Milhas não tinha existido, que era mais de 20 mil reais de prejuízo. Né? 20 mil reais naquela época era grana demais. Então, isso tem a ver com a nossa quarta lição. É claro que a gente tem muitos dados, é claro que a gente tem muitos números assim, né, para poder nos ajudar a tomar decisões. Mas o empreendedor, ele precisa ter uma intuição e, mais do que isso, ele precisa respeitar a sua intuição. É claro que o planejamento não pode ser todo baseado no achismo, mas a gente precisa também entender a intuição, que ela quer dizer alguma coisa para a gente, isso é fato. Então, desconfiança, intuição e agilidade, percebeu que alguma coisa pode estar errado, já vamos resolver esse problema logo, né, que tem a ver com aquilo do aprendizado rápido, que é característico bem de toda startup. E aí, beleza, passou 2013, ufa, graças a Deus a gente sobreviveu. No fim de 2013, a Max Milhas ganhou o prêmio InfoStart como a maior startup, a startup mais promissora, né? Não a maior, mas a mais promissora. E aí, pensando, gente, 2014 é partir para o abraço, é crescer, agora, maravilha. E aí, já em janeiro de 2014, a gente saiu na matéria no Estadão, foi a primeira matéria que a gente saiu. Nossa, que legal. Né? Como comprar passagem aérea mais barata usando milhas dos outros. Né? Olha que frase linda. Todo mundo vai querer ler essa matéria e todo mundo vai querer acessar o site. E aí o site bombou com 100 acessos simultâneos. Em 2014, 100 acessos simultâneos era uma coisa assim, maravilhosa. E aí o que aconteceu? O site caiu. E a gente se fodeu muito com essa história. Imagina, né, um negócio pioneiro que já dá uma desconfiança danada, sai numa matéria de Estadão, a pessoa, deixa eu ver esse negócio aqui se funciona mesmo, aí o site cai. Ou seja, a pessoa pensa, não, jamais, né? Jamais eu vou acessar esse site de novo, vai roubar meu dinheiro, vai roubar minhas milhas, nunca na vida. E aí, o que acontece? A gente tinha um site horroroso, mas assim, horroroso em níveis... Meu Deus, né? Era praticamente um PowerPoint com link, assim, e tinha funcionalidade pavorosa, né? Porque era tudo muito manual, né? Lembra que eu falei da exigência do time inicial? E aí o site era assim ridículo, mas era o que dava para começar. Isso aí tem tudo a ver com o mínimo produto viável, né? Focar realmente em construir alguma coisa para validar o negócio. Só que assim a gente se esqueceu, né, que o negócio já estava validado, né? Então a gente podia realmente fazer um produto escalável. E aí foi, né? O site caiu porque o site estava todo cagado, ele tinha que cair mesmo. E aí, enquanto isso, a mesma equipe que cuidava desse site, porque a Max Milhas, estamos em manutenção por 3 meses, não podia acontecer. Então, a mesma equipe que cuidava do site novo era a mesma equipe que cuidava do site ruim. Era tudo ao mesmo tempo, né? E isso tem a ver assim, com aprendizado para a vida. A gente sempre vai achar que está pronto antes da hora. Né? Então, a gente... viu a matéria no Estadão, nossa, maravilhoso, estamos prontos. Em 2014 é só crescer. E não, a gente não estava pronto mesmo. A gente sempre vai achar que está pronto antes da hora. Mas, assim, falando sinceramente, que bom que a gente acha isso, porque senão a gente não faz.
né? Mas saibam disso, que vocês sempre estarão prontos antes da hora. Bom, e por que o investidor é tão legal assim, né? Uma pela grana, né? A gente não é bobo. Outra, que o investidor ele também te conecta com empresas e com pessoas interessantes e que vão fazer o seu negócio decolar. Não ter um investidor no início, gente, é muito difícil, porque você não tem essas conexões, você não tem a grana. E assim, a Maxmillias ela não teve investidor, não foi porque ela não quis, eu quero ser o maior case de bootstrapping do país. Não, ela queria, mas ela ouviu não. Né? E aí como é que faz? Né? Como que a gente tem o smart sem o money? Né? É a cara de pau mesmo. E aí a gente conseguiu ser acelerada pela 21212 logo depois que a gente ganhou o prêmio InfoStart. Depois disso, foi só crescer nesse sentido. Né? Startup Brasil também, a gente conseguiu se conectar com pessoas incríveis. E, por fim, Endeavor. A gente fez um trabalho de 1 ano até ser aprovado como empreendedores Endeavor. Na verdade, quem é empreendedor Endeavor é o Max, mas ele divide com a gente esse título. Então, a Maxmillias é uma das poucas empresas apoiadas pela Endeavor. Isso não é dinheiro, tá, gente? Isso é realmente mentoria, consultoria, conexões. E eu falo para vocês que, assim, vale muito, muito, muito mesmo. Bom, mas beleza, né? Aí você está falando para eu me conectar com as pessoas, né? Legal demais. Eu vou achar que eu estou pronto, mas eu não estou e tal. Mas e o dinheiro, linda? Né? A gente precisa do dinheiro mesmo. Né? Como que a gente faz? Criatividade mesmo. Né? A gente precisa ser criativo. Mais do que isso, eu trouxe alguns exemplos de como que a gente desembolou. Né? Desses exemplos, a gente entrou no Fórum Melhores Destinos, em 2013 mesmo. E no fórum, gente, encontrei um site super legal com passagem barata, uhul. Fizemos esse fórum como uma pessoa normal, um viajante normal, e esse fórum trouxe um tráfego absurdo para a gente nos 3 primeiros anos. E foi um dos fóruns mais vistos nos Melhores Destinos. Realmente exigir muito do time inicial, né? São pessoas que não têm a menor ideia sobre comunicação, a menor ideia de como que vai divulgar, mas elas dão um jeito. Outro bom exemplo, a empresa um pouquinho mais madura, a gente criou o nosso dia, que é o Dia Mundial das Milhas, dia 6 de janeiro, que por coincidência é o aniversário da Maxmillias, mas assim, é só um detalhe. O Dia Mundial das Milhas é uma data proprietária, mas é mais do que assim, não é o Dia Mundial das Milhas da Maxmillias. O Dia Mundial das Milhas é o dia que a gente quer reforçar no calendário comercial. Por quê? Porque é uma forma da gente virar assunto. Assim, a gente tem assunto. Em janeiro é uma data muito ruim para a venda de passagens, porque quem vai viajar já está lá comprado, já está na praia. Então a gente, poxa, vamos aproveitar que é o aniversário da Maxmillias mesmo, vamos criar esse assunto para falar da gente nas férias. Né? E a gente criou o Dia Mundial das Milhas. Para vocês terem uma ideia, o Dia Mundial das Milhas ele começou em 2016. A gente vendeu naquele dia 500 passagens. Em 2016, maravilhoso. Uhul. Incrível. Esse ano a gente vendeu 6.000. É muito assim. E a gente estava achando que se a gente vender 2.000 passagens, tá legal, né? Tá legal. E a gente jamais pensaria que a gente conseguiria vender 6.000 passagens, né? E tem muito a ver com o impossível. Mas nada disso, gente, nada. Pô, legal, vou ser criativo, vou chutar caixa, vou pensar num dia meu. Nada disso realmente vai valer a pena. Vai dar certo se você não tiver um propósito, se o seu negócio realmente não resolver a vida da pessoa. Um bom negócio é um negócio que vai resolver um problema já existente. Se o seu negócio resolve um problema de verdade, uma dor de verdade, tem tudo para dar certo, tem tudo para seguir em bootstrapping. Então, é muito importante a gente identificar o nosso propósito. O que o meu negócio está resolvendo na vida da pessoa? Vai deixar a pessoa mais feliz. É complicado, né? Assim, pega um propósito de verdade, pensa num problema de verdade, cria uma solução de verdade, e aí sim você consegue. Olha, esse videozinho, ele é bem... ele mostra uma empresa que teve um super propósito. Espera aí que eu preciso dar o play. Como que eu dou o play aqui? Gente, o mouse foge de mim, mas ele... Enfim. Sonzinho. Bom, mas eu posso falando também para vocês.
Fazer suco, né, gente? Suco natural todo mundo ama, todo mundo quer, mas é muito complicado, né? Fazer um suco natural de qualidade, você tem que ir lá no sacolão, comprar as verduras velhas, você tem que ir lá no sacolão depois, né? Limpar todas as verduras, faz uma bagunceira na cozinha, mas vale a pena, é um suco natural, eu quero um suco natural, preciso dele. E aí, tcharam! Todos os seus problemas estão resolvidos, porque essa máquina incrível faz suco natural. Então, você não precisa mais cortar cenouras. Eu nem sei como corta cenouras direito. Você não precisa mais se preocupar com esse tipo de problema. Porque essa máquina is so fresh that it shouldn't even be called juice. It should just be called, I don't know, squashed produce, because that's what it is. Além de ser linda, Our founder, Doug, is straight up made of juice. Literally, there's juice in my veins. Doug and the Juicero team have taken care of everything. Not just the washing, the peeling, and the chopping, but the growing, the harvesting, the washing, the refrigerated transport, the inspecting. Did we mention the washing? The packaging. And finally, delivering to your house. And we haven't even gotten to the most genius part yet. There's nothing to clean. No mess whatsoever. It's so easy that it makes the old way of juicing Seus problemas acabaram, well, gente. Old. Why did I do all that other stuff? Who cares? That's our past life. This is our new life. Juicero. The easiest, freshest, most delicious way to get juice. Gente, essa belezinha, ela custa... Passa slide. Vai. Ela custa uma bagatela de $400. Sim, tranquilo. Sossegado. Eu tenho $400 fácil. Gente, essa máquina é tudo que eu quero, assim, pra mim. Né? Eu realmente quero tomar sucos de manhã, eu não quero me preocupar com os pepinos, eu não quero ir lá no sacolão e tirar a terra da beterraba. Eu realmente preciso dessa máquina, porque tomar suco de manhã, o médico falou que é bom e é gostoso e etc. E aí a gente descobre o seguinte. Tudo em um clique, hein? Maravilhosa. Assim, eu acho que a gente tem capacidade de espremer o saquinho. Acho que tá tudo bem. Acho que a gente vai conseguir realmente espremer o saquinho com tranquilidade. E aí, o que aconteceu? As pessoas se sentiram, obviamente, lesadas, né? Porque todo mundo tem a capacidade, né, de espremer um saquinho. Se a pessoa tem alguma dificuldade com as mãos e tal, ela pode pedir um amigo. Então, assim, gente, as pessoas não são burras. Vai resolver um problema real das pessoas, pelo amor de Deus. Senão seu negócio vai falir. Essa empresa, inclusive, ela não faliu, mas ela deu dinheiro de volta para quem se sentiu lesado, ou seja, todo mundo. A gente precisa realmente resolver um problema real, senão não há investimento, não há dinheiro, não há divulgação, não há viral que vá resolver, assim, né? O seu negócio ele não vai acontecer. Vocês conhecem o Golden Circle, né? Assim, não é metodologia, é uma fórmula, né, que o Simon Sinek ele percebeu das marcas grandiosas, né? A gente está falando aí de Apple. E aí ele percebeu o que essas grandes marcas têm em comum, como que elas se comunicam, como elas se portam, o que essas marcas fazem para elas serem tão incríveis. E aí ele percebeu que o segredo está no centro dessa roda, né? Está no centro desse círculo, que é o porquê. E o porquê é o propósito. Apple e Dell, por exemplo, né? A Dell ela fala para mim, olha, você está precisando de um computador novo? Legal, eu tenho os melhores, né? Eu juntei uma grande equipe aqui super empenhada e tal para te fazer o melhor computador.
E aí tem mais, você pode, pelo meu site, montar o computador que você quiser. Olha só que legal, de acordo com as suas funcionalidades, com o que você precisa e tal. Então, você vai ter computador para você. Opa, legal, Dell, gostei, vou dar uma olhadinha no site, pode deixar. Aí vem a Apple. Olha, eu acho que o mundo precisa pensar diferente. O mundo, para transformar, precisa de pessoas que pensam diferente. Eu penso diferente. E aí eu juntei pessoas que pensam diferente para realmente fazer a revolução. Então, se você precisa, né, mudar o mundo, se é isso que você quer, se você pensa diferente também, se você não é igual aos outros, se junta comigo, vem comigo que a gente vai fazer a revolução pela tecnologia. E aí eu tenho os produtos incríveis para quem pensa diferente. Pronto, eu vou estar às 7 horas da noite do dia anterior na fila para poder comprar o meu iPhone 7. Deve ser 8 agora, enfim. Eu jamais estaria na fila para comprar um Dell. E a Dell tem produtos bons, né? E aí, qual que é a diferença? A diferença está nisso aqui. Quando eu comunico, quando eu já falo o meu propósito, de cara, eu vou juntar as pessoas que pensam como eu. Então, o trabalho de marca também tem tudo a ver com bootstrapping. Por quê? Quando eu identifico o meu propósito a partir de um problema real das pessoas, eu tenho que falar de cara qual que é o meu propósito. Então, eu falo de cara qual é o meu porquê. Depois eu falo do meu como, depois eu falo do que eu ofereço. Então, a Max Milhas, a gente acredita que as pessoas merecem viajar mais. Isso não é uma coisa que o Max acredita, é uma coisa que todo mundo acredita. 120 pessoas que estão lá ralando agora acreditam nisso. Porque, gente, viajar é incrível. Viajar é muito mais do que uma viagem, né? Inclusive, no início, a gente pensava muito que viajar estava atrelado aos sonhos. Mas quando a gente consegue perceber os problemas reais das pessoas, a gente vê que uma viagem, na verdade, é mais uma experiência, né? Quem somos nós para dizer quais são os sonhos das pessoas? Então, as pessoas merecem viajar mais porque elas merecem viver novas experiências. Elas merecem rever o namorado que está com saudade, rever a mãe. Ela merece estar perto de quem ela gosta. As pessoas merecem, elas ralam muito para isso. E elas ralam muito, não é justo que elas paguem caro por isso. Então, a gente acredita que vocês merecem viajar mais. E, por isso, a gente consegue oferecer até 50% de desconto. E tem um detalhe interessante. Por mais que eu já tenha visto, e não foi só uma vez, descontos a partir de 80, eu não falo que você vai encontrar a partir de 80, porque a frustração pode ser muito grande. Então, a gente pega realmente a nossa média de desconto. Por mais que 80 fale mais, mas nada vai pagar a pessoa que vai esperar 80 e chega lá e não tem. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente possibilita que você viaje mais? A gente oferece passagens com até 50% de desconto. A média de economia que você vai ter comigo é de R$550. É grana pra bosta. Né? Assim, é uma grana que é muito bom de você economizar. Então, o nosso discurso, o nosso trabalho de marca, ele é muito pautado nesse nosso propósito. A Max Milhas, ela não está aqui para vender, ela está aqui para proporcionar uma viagem. Tanto que a gente avisa quando a companhia aérea está mais barata, porque para a gente o mais importante é ver você viajando. É claro que a gente quer que você compre com a gente, mas o mais importante é ver você viajando. Então, a gente consegue comunicar, porque a gente tem um propósito muito claro, a gente consegue falar isso para as pessoas, e a gente consegue questionar, olha, você merece viajar mais? Eu duvido que alguém vai falar, não quero viajar, não mereço não. E eu sou chato, não mereço não. Ninguém vai falar isso. E as pessoas compram o porquê, e elas compram o porquê por elas. Elas não compram porque a sua marca é legal, porque a sua marca tem um logo interessante. Eles compram porque mesmo. Eles compram porque por eles mesmos. Eles reconhecem que sim, eu mereço viajar mais. Eu trabalho muito, eu preciso viajar. Eu mereço viajar. Eu mereço ver a minha mãe que eu não vejo há mais de 1 ano. Eu mereço ver minha namorada, eu estou morrendo de saudade. Então, as pessoas merecem. Esse é o nosso propósito. E aí a gente consegue ter depoimentos assim maravilhosos. Deus abençoe, gente, uma coisa linda. Deus abençoe quem inventou a Max Milhas. Acabei de comprar por 600 golpinhos, fora Temer, uma passagem que estava por 2.000 nos outros sites. Que maravilha. A gente ama isso. Max Milhas, amo vocês. Oh.
Isso é muito legal. Quando a gente deixa o porquê muito claro, a gente resolve um problema real das pessoas, a gente consegue ter o quê? Clientes promotores. Olha isso, a pessoa estava citando Gol, Latam, estava lá na dela. Aí já veio um amigo e já fala assim, gente, procura na Max Milhas, pelo amor de Deus. Aí detalhe, na Max Milhas é menina. Mas não tem problema. Pode falar no também, a gente responde por. Mas olha isso, né? A pessoa, de graça, está fazendo uma propaganda para a gente. Mas por que é de graça? Porque provavelmente o Matheus acredita que a Gledra... Que nome é esse, gente? Ela merece viajar também. E ela merece economizar. Então, Max Milhas, ela é uma dica mesmo. Né? E é impressionante como que as pessoas assim, elas gostam realmente de ter essa vantagem, né? De ter essa dica quente. Né? Então, a gente conta com os nossos clientes para isso. Né? E quando um amigo indica, gente, não tem influencer que seja melhor, né, do que a indicação de um amigo. Porque você confia, você... realmente, fulano comprou, ó, já é. Agora, olha isso, gente. A Max Milhas é minha religião. Amém, gente, amém. É a minha também. Eu trabalho sábado, eu trabalho domingo. Então, a gente está aqui bem religioso mesmo. Esse tipo de depoimento, gente, não tem quem pague, assim. Realmente, é a certeza que a gente está no caminho certo, que a gente está realmente... fazendo o propósito, né? Fazendo o que a gente busca fazer. Né? Então, é muito interessante isso lá, porque, por exemplo, eu sou redatora publicitária, mas, se for preciso, eu faço a emissão da passagem. Se for preciso, eu vou atender o cliente no telefone. Eu vou fazer de tudo, porque eu acredito que ele tem que viajar mais. E esse propósito faz muito parte da nossa cultura, a gente internaliza isso. Né? Então, a gente pensa em soluções para que a pessoa viaje de verdade. Né? A gente está assim, o tempo inteiro pensando no cliente. Isso tem tudo a ver com bootstrapping, porque são os clientes, os nossos investidores. A gente não tem um investidor externo, são para os nossos clientes que a gente deve satisfação. Então, o bootstrapping, ele exige que o foco seja realmente no cliente. Não tem empresa que queira atender cliente mal. Né? Então, eu posso estar até falando o óbvio, mas a gente precisa realmente ter 100% do foco. São os clientes que investem na gente, são os clientes que pagam o meu salário. Então, eles precisam ser o meu foco o tempo inteiro. Então, assim, a gente recebe depoimentos... mudou sozinho, juro. A gente recebe depoimentos que emocionam mesmo. E as pessoas na Max Milhas têm autonomia para poder proporcionar histórias incríveis. Assim. Foi semana passada, uma mulher entrou em contato com a gente porque ela era semi-analfabeta e ela queria emitir a passagem para o amigo dela e ela contou a história. Eles tinham feito uma vaquinha para que esse cara, que estava desempregado há muito tempo, tentasse a vida em São Paulo. Ela contou essa história e falou assim, olha, me ajuda a emitir. Era uma passagem muito baratinha, assim, perto do nosso padrão privilegiado. Né? Era 200 e pouquinho. E aí, a menina do atendimento, faz um atendimento incrível, Jace, ela teve a autonomia e falou assim, a Max Milhas vai pagar a passagem para ele. Então, vocês guardem o dinheiro para ele poder começar a vida com um pouquinho mais de tranquilidade. E aí, a gente não divulgou isso, né? Enfim, a gente divulga pra gente. Ela parou o que ela estava fazendo, ela estava muito emocionada, parou todo mundo e falou, gente, olha a história incrível que a gente acabou de contar. Enfim, todo mundo bateu palma. É muito legal as pessoas terem essa autonomia, porque a burocracia vai impedindo também. Imagina se ela... peraí, só um minutinho. Max, a gente pode comprar passagem? Isso demora. Né? As pessoas querem resolver o problema delas rapidamente. Né? Então, ter esse tipo de autonomia faz com que a gente tenha o terceiro maior NPS do Brasil. O que é isso? Né? O que é NPS? É o índice de satisfação do cliente. Quem trabalha com bootstrapping precisa ter isso, né? Precisa medir qual é o grau de satisfação dos seus investidores, dos seus clientes. Então, o NPS, ele é basicamente aquela pergunta depois que você faz a compra. E aí, foi bem atendido? Qual é a sua nota? Enfim. A nossa medição é feita pela TrackSale. E aí, a gente tem um NPS 81, de acordo com a base deles, que é o terceiro maior do Brasil. Só para vocês terem uma ideia, empresas com 55 a 65 são empresas com uma boa avaliação. Empresas a partir de 75 pontos no NPS são empresas de excelência. A gente está com 81. Né? Super feliz isso.
Bom, quanto que a gente cresceu em bootstrapping, né, com os nossos investidores, os nossos clientes? A gente dobra de tamanho a cada 6 meses, em todos os sentidos. A equipe dobrou. Quando eu entrei lá, éramos 40 pessoas. E hoje a gente já passou de 120. O número de emissão de passagem também aumentou demais. A gente fez mais do que o dobro em 2016, os 3 primeiros anos. E o ritmo é esse, e contando. A gente, nos 3 primeiros anos, a gente negociou 1 bilhão de milhas. Né? Então, a gente fez a emissão das passagens a partir desse 1 bilhão de milhas. A gente, só em 2016, fez 2,3 bilhões de negociações de milhas. E aí, esse ano, a gente já alcançou 5 bilhões de milhas. E a gente alcançou a marca também de 500 mil passagens emitidas. São 500 mil pessoas viajando felizes da vida, porque economizaram. Recapitulando, então, 5 lições de bootstrapping. Não é para iniciantes, mas empreender tem muito mais a ver com atitude do que com o currículo. Tenha várias hipóteses, valide essas hipóteses e se prepare para frustrar, porque você vai estar errado. Bootstrapping exige grande esforço do time inicial, então você não vai ser o dono da bola, você vai trabalhar demais. Respeite a sua intuição. Né, porque, por mais que a gente tenha acesso a vários dados, ainda mais um produto digital, a gente consegue realmente mensurar esses dados. Mas a intuição, né, realmente vai te ajudar, inclusive, a errar e aprender rápido. E tem um foco no cliente, porque eles realmente são os seus investidores, eles realmente são as pessoas que você deve satisfação. Um conselho também que é bem legal, que é tente o máximo possível em bootstrapping. Né, tente reerguer realmente a sua empresa em bootstrapping, porque você vai fortalecer o seu negócio, você vai entender que realmente está resolvendo um problema real, e aí você consegue valorizar e na frente ter um investimento que realmente no momento que você estiver maduro. Imagina a Maxmillias recebendo um investimento em 2013, assim, né, com a equipe sem a maturidade que tem hoje, sem entender o mercado como entende hoje. Então é importante assim, pensar que vá até o final em bootstrapping. Final não, né? Porque a gente não quer final de nada. Mas, assim, vá até onde você conseguir em bootstrapping. Se receber um investidor, ótimo. Você também não vai falar, não quero dinheiro, some daqui. Não, mas né, tenta ir o máximo possível. E se o investidor disse não, pensa que isso também é uma possibilidade do caramba, assim, para crescer. Por fim, gente, eu acho que isso é o mais importante, né? É a gente pensar em que a gente acredita. Porque bootstrapping exige propósito. Né? Então, na Maxmillias, a gente acredita que as pessoas merecem viajar mais. Né? E vocês acreditam em quê? E é isso. Muito obrigada.